um extraterrestre que fala alemão? Uma civilização extraterrestre avançada que fala alemão e que tem interesse de invadir a Terra? Sim, isso foi dito por Arthur Berletti. Segundo ele foi levado a outro planeta por seres que lá vivem e que visitavam a Terra na ocasião. Ele ainda afirmou que a Terra era azul e sabia disso pois viu a Terra através de um aparelho extraterrestre durante sua visita ao tal planeta. Mas o fato é que ele disse isso em 1958, bem antes de o russo Yuri Gagarin, primeiro homem a ir ao espaço, a bordo de sua nave em órbita da Terra, dizer: "A Terra é azul". Eles até disseram para Arthur quando viriam em massa para tomar posse da Terra e como agiriam quando chegassem aqui. Os fatos narrados aconteceram na noite de 14 de maio de 1958, na cidade de Sarandi, Rio Grande do Sul. Após mais um dia de trabalho na prefeitura de Sarandi, Arthur voltava de carona para casa, que ficava na zona rural de Sarandi, interior do Rio Grande do Sul. Como sempre, era deixado a mais ou menos 1 quilômetro de distância de sua casa e seguia o resto do trajeto a pé. Ao descer, olhou o relógio que marcava 19 horas, daquele início de noite de céu límpido iluminado pela luz do luar. Apressou o passo, pois queria ver um programa de TV que passaria às 19 horas e 40 minutos. Mas algo que brilhava no céu lhe chamou a atenção ao passar perto da fazenda da família Peretti. Aquela luz estava mais ou menos a 200 metros, se movimentando sorrateiramente por cima da copa das árvores de uma mata que circundava a estrada. A lua brilhava no céu, mas do lado oposto àquela luz. E estrelas também brilhavam no céu, mas com luminosidade bem menos intensa que o daquela luz. Pensou, pode ser um avião, um helicóptero com algum problema, mas não ouvia nenhum barulho de motor. A curiosidade de Arthur venceu o medo que sentia. Pulou a cerca e devagar e cuidadosamente foi em direção ao estranho foco de luz. Estando mais perto da luz, atordoado constatou que a 20 metros de altura pairava um enorme objeto circular, emanando uma claridade opaca. Não emitia som algum. Parecia girar em volta dele mesmo, ao mesmo tempo que, como um pêndulo, cambaleava de um lado para o outro. O enorme objeto discoide, de uns 30 metros de diâmetro, lembrava duas bandejas sobrepostas. Mais uma vez, a curiosidade venceu o receio, e então Arthur avançou alguns cuidadosos passos. Foi surpreendido quando a parede externa do objeto se abriu, formando o que parecia ser um acesso ao interior do objeto. Pela porta saía uma luz branca. Pensou Arthur, será uma porta de saída? O que poderá sair de lá? Então redobrou o cuidado. Sentiu calafrios e sua respiração ficou ofegante, pois notou dois vultos que saíam do objeto. Mas não conseguia identificá-los, pois a luz que saía da nave, por detrás dos seres, quase os cegava. Pensou, meu Deus, o que é isso? Mas algo o atingiu. Um facho de luz. Uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Sentiu-se leve, parecia flutuar. Não tinha mais controle do seu corpo. Tentou localizar onde estavam os seres. Viu apenas sombras. Atordoado, perdeu os sentidos. Recuperou a consciência. Abriu os olhos, ainda estava zonzo. Tentou se levantar, mas estava atado.
Parecia ser uma cama de hospital. Parecia ser uma sala. Muitas pessoas se movimentando, mas alheias à sua presença. As pessoas eram muito altas, claras, com cabelos cor de palha. Tentei me comunicar com elas em diversos idiomas. Umas me olhavam diferentes, outras sequer me olhavam. Algum tempo se passou, até que, sem lhe dirigir uma palavra, 2 indivíduos aproximaram-se e o desamarraram. Tentou ficar de pé, mas não conseguiu. Estava fraco e sem forças. Pelo braço, os 2 indivíduos o conduziram a um outro compartimento, onde lhe vestiram uma espécie de capa comprida. Depois o levaram a outra sala. Nesta, sentiu uma pequena mudança na temperatura para mais frio. Então, seguindo por um corredor, atravessaram uma porta e saíram da sala. Mas notou que, na verdade, havia saído daquele objeto visto na mata por ele. Esse objeto estava pousado no que parecia ser uma área demarcada de pouso. Surpreso! Não estava mais na fazenda ou na mata, mas constatou que estava em uma cidade estranha. Sentiu um grande mal-estar. Parecia ter perdido metade do seu peso, e os ombros pareciam ter aumentado de volume. Amparado pelos 2 tripulantes, foi levado a pé por uma rua. Era estreita, com altos edifícios de cores variadas e intensamente luminosas. Chegaram a um grande prédio, onde entraram. Ali foi-lhe dado uma espécie de alimento, parecido com carne e pão. Após, foi conduzido a um salão, onde havia um grupo de pessoas que tentaram se comunicar com ele, mas ele não os compreendia. Arthur falou em português, espanhol, italiano e alemão. Quando falou nesta última língua, um deles levantou-se, demonstrando grande alegria, e disse: Deutsche, isto é, alemão em alemão. Os outros seres se retiraram da sala. E esse homem, que só sabia falar umas 3 ou 4 palavras em alemão, levou-o ao outro edifício. Ali Arthur tomou um banho. A água era diferente, tão leve como gás. Foi-lhe dado trajes e foi levado a uma sala. Nela estavam sentadas várias pessoas. Ao redor de uma mesa retangular, conversavam animadamente em um idioma desconhecido. Ao notarem minha presença, todos, como por encanto, calaram-se e se voltaram para mim. Levantou-se um homem alto e forte, dizendo-lhe, em correto alemão: por favor, sente-se. Disse-lhe o homem: meu nome é a Corte. Você está no planeta Acarte. A Corte o levou para visitar aquela e outra cidade de Acarte. Ficou 11 dias no planeta. A Corte explicou que Acarte, naquela ocasião, estava a 62 milhões de quilômetros da Terra. Acarte não tem satélites naturais, mas possui 2 gigantescas plataformas espaciais girando à sua volta. O clima é sempre frio. Os meios de locomoção são sempre aéreos. As cidades de Acarte são como as da Terra, mas as ruas servem só para pedestres. À noite, as ruas não têm necessidade de iluminação, devido ao resplendor
das paredes dos prédios. Para o transporte de pessoas, existem naves pequenas, com capacidade de 2 até 10 passageiros. São como aviões sem asas, impulsionados por motores solares. Feitos de material muito leve e super resistente, podem pairar em pleno ar e voar mesmo dentro de uma sala. Os veículos para cargas pesadas são empregados também em viagens espaciais. O ano acartiano tem 11 meses, a semana 5 dias e o dia 6 horas. Segundo Arthur, o grande problema de Arcarte é o da superpopulação. Por isso, os acardianos estão de olho na Terra, não para invadi-la à força, pois eles possuem alto senso humanitário, são muito evoluídos e bons, mas sabem que a própria humanidade se destruirá com suas armas nucleares, o que não vai tardar muito, segundo a corte. E então, sem guerra, sem qualquer violência, eles poderão ocupar o planeta morto. Isso acontecido, poderemos apoderar tranquilamente de todo o globo terrestre, porque os poucos que restarem não nos oporão resistência, diz a corte. Aliás, seria inútil tentar. Nós entraremos em ação assim que a guerra acabar. A radioatividade não constituirá problema. Nossos aparelhos poderão em poucos minutos transformar o veneno atômico em fertilizantes para o solo, para a vegetação e seres vivos. As armas de Arcarte são apenas duas: desintegradores e neutralizadores solares. Estes últimos também empregados na medicina e na lavoura. Quanto ao sistema de governo, Arthur não sabe como qualificá-lo. Disse ser uma mistura de sistemas, com um nome diferente. Lá não há moeda. O planeta Arcarte é só um país, inteiramente habitado. Sua capital, aquela metrópole onde Arthur se encontrava, tinha 92 milhões de habitantes na época. A viagem da Terra a Arcarte demorou cerca de 38 horas. Todos no país trabalhavam para a coletividade e têm um padrão de vida elevadíssimo. O governo é eleito a cada 3 anos por um conselho de 500 membros. A viagem de volta foi mais agradável, segundo Arthur. Entraram na nave e a corte deu-lhe uma pílula. Os outros tripulantes também tomaram pílulas idênticas. Foi o único alimento durante a viagem. Perguntou: terei que fazer a viagem em estado de inconsciência, como na vinda? A corte respondeu: não, desta vez não será preciso. Deverá dormir para não correr algum perigo. Apenas ao atravessar o campo magnético de Arcarte, ao percorrer o chamado espaço neutro e ao atravessar os campos magnéticos da Terra. A nave deixou-o em terra, a 5 km de Sarandi. Seu amigo, a corte, despediu-se afavelmente à saída do disco. Caminhou com dificuldades 10 passos à frente, sem se voltar para trás, seguindo a recomendação de a corte. Então, parou e olhou para trás, na esperança de ver a decolagem da cosmonave. Mas só havia escuridão. Tudo desapareceu em segundos. Obedecendo às recomendações do arcartiano, fez todo o percurso a pé até sua residência. Na primeira semana, após o regresso, permaneceu em casa, até recuperar completamente as energias perdidas e ordenar suas ideias confusas, conturbadas por aqueles 11 dias em que viveu a mais estranha aventura de sua vida. Relato de Arthur Berlet, publicado no livro Da Utopia à Realidade, Viagem Real a um Outro Planeta.